Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez vou fazer uma análise em relação a um filme que me sugeriram no Facebook chamado Homens de Coragem. Pelo que parece foi um filme que foi lançado ano passado, e assim, por causa dessa sugestão eu decidi ver. Então vamos fazer essa análise desse filme, levando em consideração as cenas mais importantes, mais atrativos e tudo mais. Então eu vou começar com essa análise. Então galera, Homens de Coragem. Esse filme não é um filme que apresenta uma história aleatória, ou simplesmente algo extremamente exagerado para chamar atenção. É um filme que foca exatamente em tentar mostrar um acontecimento trágico que realmente ocorreu, que foi simplesmente um incêndio na colina Yamel, colina Yamel, que acabou matando 19 bombeiros florestais. E esse filme, pelo que parece, inicialmente ele não foca nesse problema em si. Esse filme mostra inicialmente a construção desse grupo, né, pelo menos as claras vítimas desse incidente, os laços sociais envolvendo pelo menos alguns deles, né, porque a grande maioria dos membros são mais secundários, terciários, e todo um processo de crescimento até ocorrer a grande tragédia. É como se fosse, como base de comparação, o Titanic. É um filme que a gente sabe que no final o troço vai afundar, vai ser tragédia e tal, mas no início a gente tem que ver lá o Jack e a Rose, lá o romancezinho e tudo mais. Então esse filme Homens de Coragem já começa com uma linha de atenção, como eu posso dizer, curioso. É uma linha curiosa, eu diria até um pouco diferente, porque ela não almeja buscar a sua atenção com acontecimentos trágicos externos. Uma grande parte do filme, no início ao meio, são questões internas. Nós temos os personagens, temos as motivações deles estarem naquela equipe, temos as problemáticas internas, né? Digamos assim, temos o personagem que ele chega pra querer entrar na equipe, ele já começa com um nível mais baixo, depois vai crescendo, ele tá fazendo aquele trabalho somente pra querer dar uma vida pra sua filha, certo? Então é uma problemática interna. Também tem um protagonista que começa a brigar com a mulher por causa do emprego, e toda a falta de tempo que ele tem pra ficar com ela. Então tem todas as questões humanas, naturais e internas, só para no final ter um inimigo, ter um obstáculo gigantesco externo, que é o grande incêndio que iria causar o acidente externo. Então, quer dizer, a grande tragédia. Então esse filme, como eu falei, apresenta problemas internos no início e ao meio, para no final apresentar uma problemática gigantesca ao externo. Então é mais ou menos, como eu posso dizer, questões internas e externas. Então é curioso, é peculiar, de certo modo. Em relação aos personagens, eu tenho que dizer que o filme apresenta vários personagens, apresenta lá o grupo de bombeiros florestais, mas somente pouquíssimos são focados, certo? É como se tivesse a tragédia, mas vamos somente focar em dois pra gente se importar, porque quanto mais um personagem aparece, mais a gente se importa, ou pelo menos conhece e tem a empatia por cima dele. E nós só temos somente dois personagens, que é o protagonista e o novo integrante que tenta crescer lentamente naquele progresso da equipe. Eu diria que em relação à atuação, o filme apresenta um ar amigável. O filme tem, agora pegando questão de visual, tem cores muito bonitas, um verde, um amarelo, assim, tem uma fotografia também. É um filme que quando você vê, você já prende a atenção pelo fato de ter muitas cores vivas, muitas cores fortíssimas. E os personagens, agora voltando para a postura dos mesmos, é um troço mais relaxado, é uma coisa mais amigável, sem muito foco na tragédia. O filme foca em trazer a tragédia final, mas pelo caminho, pelos problemas internos, não é focado uma dramatização muito forte. Não é. Por exemplo, uma briga de casal. Não é aquela coisa pelona, um chororô extremo, não. É uma coisa que apresenta um problema, é resolvido,
tem uns pequenos impasses no meio, mas dá pra considerar aquilo como uma problemática mediana. Até mesmo em situações de treino, onde tem incêndios ou até mesmo possíveis problemas de um personagem ser picado por uma cobra ou uma árvore quase cair em cima de outra pessoa, não tem dramatização, não tem. É uma coisa tipo, pô, obrigado por me salvar e tal. É amigável, é um filme amigável que tenta trazer uma abertura pra aproximação de um público geral. Não é fechado pra 16 anos, não é fechado pra 18 anos, não. É fechado para um público muito mais ampliado, porque eles querem também fazer um tributo às pessoas que faleceram realmente no acidente. Como eu falei, a ambientação é bonita, visualmente é atraente. Os personagens, como eu falei, é pouco focado na grande maioria, somente 2. Nesses 2 tem as questões internas, mas que ainda falta uma dramatização a mais, né? Então a questão de atuação é um pouco questionável. O filme é amigável. Boa parte do filme é aquela coisa que ok, eu sou bem-vindo nesse filme, não tem realmente muita coisa que vai me incomodar. E no final das contas, é isso. É simplesmente um filme que foca as questões internas. Uma coisa também curiosa no filme é que mostra todo o processo de cuidado perante um incêndio sobre qualquer equipe de bombeiros florestais. Não é somente tacar uma água e acabou. Não, tem todo um processo que o público aprende. O público vê o pessoal treinando, vê o pessoal praticando, pra mostrar também, claro, um pouco mais sobre a própria profissão em si. Então é um filme que ensina, um filme que atrai uma grande parte do público e tem uma beleza visual. Esses são os pontos muito curiosos sobre o mesmo. Agora, como eu falei, peca um tanto na questão de peso dramático e a falta de foco em outros personagens. É somente isso que eu tenho a dizer em relação aos problemas e aos pontos positivos. Isso no início para metade do filme. No final, quando nós temos a grande tragédia, eu diria que o tratamento sobre isso é rápido, mas pesado ao mesmo tempo. Rápido porque o grande incêndio é mais ou menos 10 a 15 minutos. Não tem um esforço para tentar prolongar aquilo, não. Os personagens não sentem o medo perante aquilo, que para eles é apenas um incêndio qualquer que eles têm que realmente tentar controlar de alguma forma, mas a finalização daquilo se torna algo muito pesado. Como Titanic ou qualquer outro filme que tenta focar numa tragédia real, esse filme trouxe a questão de morte para um nível muito diferente. Nós temos os personagens, eles com aquela coberta que tenta proteger eles contra as chamas, né? Temos o fogo avançando e no final das contas nós temos a grande tragédia que simplesmente todos morrem. Não todos completamente, um fica vivo, mas não estava presente no local, mas toda a equipe simplesmente vira cinzas. E não é mostrado. Eles estão lá todos juntos, agrupados, uma união, todos tentando se ajudar, para no final, quando mostra a equipe, não tem equipe, sacou? São apenas cinzas junto com a floresta. Então, a questão de morte é tratada como uma coisa rápida, direta, sem drama. Então entra naquela peculiaridade ou num impasse de, ok, esse filme não tem muita coisa dramática, mas nessa situação parece que não precisou tanto assim. Então a questão de morte no filme, cara, eles mataram os pesos mais fortes do filme em questão de segundos, não mostrou realmente eles sendo destruídos pelas chamas, trazendo aquele terror misterioso, pra no final mostrar que o fogo, ou pelo menos a morte, é algo que acontece e você tem que se acostumar. É algo que foge dos padrões. Então é isso, o filme, a finalização do filme é meio punk, sacou? É meio, nossa, é meio tenso. Mas é claro que não apresenta aquela dramatização super mega pesada, né? Então eu diria que o filme, ele é uma coisa amigável, ele tem questões visuais atraentes, ele tem um ensinamento sobre aquela profissão específica e os perigos do próprio. O filme peca sobre a questão da atuação, em algumas situações, não tem aquele esforço para trazer um prolongamento de dramas, e a questão das mortes é algo bem pesado, mas ao mesmo tempo pode levar a um questionamento de que aquilo poderia ser um pouco mais prolongado, ou ter alguma coisa mais aproveitada ali. E a finalização é apenas contando realmente que aconteceu a tragédia, todo mundo triste, e todos lutando para aceitar aquilo, né? Então eu acho que é um filme que, assim, é amigável, é um filme que ensina bem, etc. Eu esperava um pouco mais, como eu falei, sobre os personagens, sobre a dramatização, sobre situações de perigo, mas no geral o filme vale a pena, eu acho que realmente é um filme maneiro. Como eu falei, é um filme mais amigável e etc, né? Então assim, eu acho que eu já apresentei todos os pontos que eu queria falar a respeito do mesmo. Então como nota, vai nota 7,5. 7,5 principalmente por causa do final. Se o final não tivesse aquela coisa meio pesada, ia cair pra 7, né? Então é 7,5 fixado no 7,5.
É um filme bem feitozinho, com certeza. Ensina coisas interessantes e nós temos as situações de perigo que estão completamente relacionadas com a própria profissão em si. Então essa é a minha análise em relação a Homens de Coragem de 2017, eu acho, né? Então, essa é a minha análise, nota 7,5. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, comentar, qualquer coisa para ajudar o canal a crescer. Então, não, pera, se você comentar qualquer coisa em relação a análise, você pode comentar nos comentários, compartilhar o vídeo, não se canal a crescer. Então, esse é o Fox, partindo do próximo vídeo, valeu!